Em um mundo de incertezas e desafios constantes, há uma figura cujo legado ressoa com uma força inabalável, inspirando milhões através dos séculos. Paulo, o apóstolo, não foi apenas um pregador, ele foi um guerreiro incansável, um visionário que enfrentou tempestades, perseguições e incompreensões, tudo em nome de uma fé que transformou o mundo. Sua jornada é um testemunho vívido de coragem, resiliência e dedicação absoluta. Prepare-se para mergulhar na história de um homem que realmente combateu o bom combate e guardou a fé. Antes de se tornar Paulo, ele era Saulo de Tarso, um zeloso fariseu, implacável em sua perseguição aos seguidores de Jesus Cristo. Sua missão era erradicar essa nova seita que ele via como uma ameaça à tradição judaica. Mas o destino, ou melhor, a providência divina, tinha planos muito diferentes para ele. Queremos que você faça parte dessa jornada conosco. Então, se ainda não o fez, pare um segundo e clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O ponto de virada veio de forma espetacular. A caminho de Damasco, com cartas de autoridade para prender cristãos, Saulo foi subitamente envolto por uma luz celestial tão intensa que o derrubou e o cegou. Uma voz poderosa, a voz do próprio Jesus, o questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse foi o momento divisor de águas, o encontro que mudaria para sempre a trajetória de um homem e, por consequência, a história da humanidade. Cego e atordoado, Saulo foi levado a Damasco, onde permaneceu por 3 dias sem comer ou beber. Foi então que Ananias, um discípulo de Jesus, foi enviado por Deus para encontrá-lo, apesar de suas apreensões. Ao impor as mãos sobre Saulo, as escamas caíram de seus olhos e ele recuperou a visão, sendo imediatamente cheio do Espírito Santo e batizado. A partir daquele momento, Saulo, agora Paulo, dedicaria sua vida a anunciar o Cristo que antes perseguia. A transformação de Paulo foi tão radical que muitos, incluindo os próprios discípulos em Jerusalém, desconfiavam de sua conversão. Como poderia o maior perseguidor dos cristãos, de repente, se tornar seu maior defensor? Mas a paixão e a convicção com que Paulo pregava eram inegáveis, e logo ele começou a provar a autenticidade de sua nova fé, desafiando judeus e gentios com a mensagem do Evangelho. Com o apoio de Barnabé e outros, Paulo embarcou em uma série de viagens missionárias que mudariam o curso do cristianismo. Ele desbravou o mundo greco-romano, fundando igrejas em cidades estratégicas como Antioquia, Corinto e Éfeso. Imagine o desafio de viajar por terra e mar, enfrentando perigos, doenças e a resistência de diversas culturas. Tudo para levar uma mensagem de esperança e salvação. As viagens de Paulo não foram um passeio turístico. Ele enfrentou naufrágios, espancamentos, apedrejamentos, prisões e a constante ameaça de ladrões e inimigos da fé. Em Listra, ele foi apedrejado e deixado como morto, mas pela graça de Deus, se levantou e continuou sua jornada. Sua determinação era inabalável, um verdadeiro testamento de sua convicção e da força que recebia do alto. Mesmo quando impossibilitado de viajar, Paulo continuava seu ministério através de epístolas poderosas. Suas cartas para as igrejas de Roma, Corinto, Gálatas e muitas outras não eram meros comunicados. Eram tratados teológicos, exortações pastorais e declarações apaixonadas de fé. Essas epístolas formam uma parte essencial do Novo Testamento e continuam a guiar e inspirar cristãos em todo o mundo, séculos após terem sido escritas. Um dos pilares da teologia paulina é a graça. Paulo ensinava que a salvação não é alcançada por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, um dom imerecido de Deus.
Essa mensagem revolucionária abriu as portas do cristianismo para os gentios e libertou muitos da escravidão da lei, estabelecendo um novo pacto baseado no amor e na misericórdia divinos. É uma verdade que ainda ressoa com poder hoje. Viver a fé de Paulo significava aceitar o sofrimento. Ele não apenas pregou sobre o custo do discipulado, mas o viveu intensamente. Em trabalhos e fadigas, em muitas vigílias, em fome e sede, em muitos jejuns, em frio e nudez. Paulo descreveu suas provações. Ele não via isso como um fardo, mas como uma honra, uma forma de participar dos sofrimentos de Cristo para que outros pudessem conhecer a salvação. Sua viagem para Roma como prisioneiro é um épico por si só. Ele enfrentou uma tempestade violenta que resultou em um naufrágio na ilha de Malta. Mesmo em meio ao caos e ao perigo de morte, Paulo manteve a calma, encorajou a todos e, milagrosamente, ninguém se perdeu. Em Malta, ele ainda foi mordido por uma víbora, mas sacudiu-a no fogo e não sofreu mal algum, testemunhando o poder de Deus. Mesmo encarcerado em Roma, Paulo não se calou. De sua prisão, ele continuou a escrever cartas que ecoam com esperança e encorajamento, como Filipenses e Efésios. Ele transformou sua cela em um púlpito, sua pena em uma espada e suas correntes em ferramentas para espalhar a mensagem de Cristo. Sua liberdade espiritual era inatingível, mesmo quando seu corpo estava aprisionado. A frase "combati o bom combate", segundo Timóteo 4:7, é a quintessência da vida de Paulo. Não se tratava de uma luta física, mas de uma batalha espiritual contra o pecado, a incredulidade e as forças das trevas. Era um combate pela verdade do Evangelho, pela pureza da doutrina e pela edificação da igreja. Ele lutou com as armas da fé, da oração e da palavra de Deus, sem jamais recuar. Guardei a fé é a outra metade da declaração de Paulo e é igualmente poderosa. Significa que ele não apenas combateu, mas preservou a integridade da mensagem de Cristo. Ele defendeu a verdade contra heresias, transmitiu o evangelho puro aos seus discípulos e garantiu que a chama da fé continuasse acesa para gerações futuras. É um chamado à vigilância e à fidelidade inabalável. Paulo frequentemente usava a metáfora de uma corrida para descrever a vida cristã. Ele correu a sua corrida com disciplina, foco e a meta clara de alcançar o prêmio eterno. Ao final de sua vida, ele podia declarar com confiança: "Completei a carreira". Ele sabia que o Senhor, o justo juiz, o aguardava com a coroa da justiça, não por mérito próprio, mas pela graça divina. Paulo não apenas pregou, ele discipulou. Timóteo, Tito e outros foram seus protegidos, a quem ele investiu profundamente, preparando-os para continuar a obra após sua partida. Suas cartas a Timóteo são manuais práticos de liderança e fé, um testamento do seu compromisso em garantir que a mensagem do Evangelho fosse passada adiante de geração em geração, com fidelidade e paixão. A tradição nos diz que Paulo foi martirizado em Roma, decapitado sob o imperador Nero. Ele, que antes perseguia cristãos até a morte, agora oferecia sua própria vida como um sacrifício. Sua morte não foi um fim, mas um selo final em sua obra, cimentando seu lugar como um dos maiores apóstolos e um dos pilares do cristianismo. As palavras de Paulo continuam a ecoar através dos séculos, moldando a teologia, a ética e a prática cristã. Sua visão de uma igreja universal, que transcende barreiras culturais e étnicas, é tão relevante hoje quanto era em sua época. Ele nos ensinou sobre o amor que tudo suporta, a fé que move montanhas e a esperança que nunca desilude. A vida de Paulo é um convite e um desafio para cada um de nós. Ele nos mostra que a transformação é possível, que a fé pode nos sustentar em meio às maiores adversidades e que a dedicação a uma causa maior é a chave para uma vida com propósito.
Seu exemplo nos inspira a ir além dos nossos medos e limitações. Assim como Paulo, somos chamados a combater o bom combate em nossas próprias vidas, seja enfrentando injustiças, superando desafios pessoais ou defendendo a verdade. Temos a mesma força e o mesmo espírito que o impulsionaram. E somos chamados a guardar a fé, protegendo-a em nossos corações e compartilhando-a com o mundo ao nosso redor. A história de Paulo é a história de que a persistência na fé, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, leva à vitória. Sua vida não foi fácil, mas foi cheia de significado e propósito eterno. Ele nos mostra que não importa o quão difícil a jornada se torne, a recompensa final vale cada sacrifício. Que a história de Paulo nos inspire a sermos mais corajosos em nossa própria fé, mais dedicados em nosso propósito e mais resilientes em face da adversidade. Que possamos, como ele, aspirar a dizer no final de nossos dias: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A chama acesa por Paulo há 2 milênios continua a brilhar intensamente, iluminando o caminho de milhões. Seu legado não está apenas nos livros, mas nas vidas transformadas, nas igrejas edificadas e na mensagem eterna do amor e da redenção de Cristo que ele tão bravamente proclamou. A vida de Paulo é um lembrete vívido de que a fé não é passiva, mas ativa. Não é um refúgio, mas um campo de batalha onde o amor, a verdade e a esperança prevalecem. Ela nos chama a uma vida de propósito, coragem e dedicação inabalável. Qual parte da jornada de Paulo mais te impactou? E como você tem combatido o bom combate e guardado a fé em sua própria vida? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir suas perspectivas e aprender com suas experiências. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, continuaremos a explorar as histórias que moldaram nossa fé e a encontrar inspiração para a nossa própria jornada. Até a próxima!